Olá, bem-vindos a todos ao nosso podcast Face a Face. Esse é o nosso segundo episódio de 2023 e hoje nós vamos receber um convidado muito especial, o Dr. Renato Rosa, que é psicólogo, e vai falar de um tema muito importante, tanto em odontologia quanto para aqueles pacientes que procuram por cirurgia ortognática, né? A percepção que a pessoa tem de si própria, os medos que envolvem a cirurgia e o manejo desse paciente, tanto no pré quanto no pós-operatório. Então, sejam todos bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar aqui o sininho de notificação para receber o nosso conteúdo atualizado. Renato, bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um prazer tê-lo conosco e hoje a gente vai falar um pouco então dessa sua experiência, né, como psicólogo. Sim. E num primeiro momento eu gostaria que você então falasse um pouco da sua carreira, se apresentasse aqui para a nossa audiência. Maravilha. Doutor Sandro, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme poder participar do podcast, desse projeto maravilhoso, né, de formação à sociedade. Bom, como você falou, né, meu nome é Renato, eu sou Renato Rosa, psicólogo clínico. Atuo há alguns anos na clínica com as demandas que chegam, né, que normalmente bastante ansiedade, depressão, hoje muita síndrome de burnout e resolução de problemas, né? Minha carreira profissional, antes de ser psicólogo, eu fui gestor de equipes, trabalhei como líder de equipes, fiz um pouco de administração, não cheguei a terminar a administração e aí descobri a psicologia como hoje eu conheço um pouquinho, né? Eu fui paciente em 2011, 2012, e aí no processo terapêutico eu me descobri como um possível, né, psicólogo, descobri a psicologia como uma carreira que pode ajudar pessoas, né, de um jeito que me brilhou os olhos, então adentrei ao curso de psicologia, fiz e hoje eu realizo um trabalho de ajudar o próximo, ajudar os outros no que se refere ao lado psicológico, ao lado emocional. Excepcional, quer dizer, você tem aí uma experiência pessoal, inclusive como paciente, e isso é muito valioso. Então, Renato, eu vejo, né, como profissional, como cirurgião dentista, a nossa profissão ela já tem um certo estigma em relação ao comportamento do paciente, medo e ansiedade. Sim. Me lembro, muitos anos atrás, a gente ainda na faculdade, existem textos clássicos, né, que mostram que o medo do dentista ou de ir ao dentista, ele está ali entre os 5, 6 maiores da população, competindo com o medo de viajar de avião, enfim. Isso é muito interessante e é compreensível pela evolução histórica. Mas hoje a gente percebe também uma parcela dos pacientes, né? Vamos falar aqui, começar falando sobre o paciente de cirurgia ortognática. Cirurgia ortognática é um tipo de cirurgia que traz mudanças na face. E essa mudança facial, que vem junto com a cirurgia, eu observo que ela traz momentos de ansiedade e momentos talvez de uma expectativa irreal quanto ao resultado. Tá? Então nós temos uma fase que ela é pré-cirúrgica, que o paciente está ali, ele vai para a cirurgia e é natural que ele tenha uma série de dúvidas, de ansiedade, mas também no pós-operatório, quando ele se olha no espelho e por vezes a mudança é significativa. Sim. E ele tem alguma dificuldade. Como o psicólogo ele pode contribuir nesse processo? Olha, doutor Sandro, a gente já imagina a bagagem emocional e psicológica que esse paciente já traz até o momento que ele procura, né, ou ele recebe uma indicação de uma cirurgia ortognática. Questões de autoestima, de ansiedade, talvez alguns traços depressivos, né, e aí ele já chega com tudo isso para uma indicação ou, né, já para fazer a cirurgia, e a gente acredita que se esses elementos não forem trabalhados previamente, se essa ansiedade dele não for trabalhada, a questão da autoimagem, a expectativa que ele tem com essa cirurgia, ele possa ter um pouquinho mais de dificuldade no pós-cirúrgico,
né? Desde o alinhamento da expectativa que ele tem com a expectativa real, né, o que pode ser alcançado com o processo, quanto acredito que em casos extremos, dele não se reconhecer mais naquela nova imagem que está presente ali para ele. Então a gente acredita que o trabalho da psicologia no pré-operatório, visitando esses pontos, né, podem ser bastante importantes para que ele tenha não apenas o sucesso da cirurgia, mas uma satisfação alinhada com a expectativa que ele já trazia e com o que foi possível com a cirurgia. Muito bom. Então, de novo, em relação à cirurgia ortognática, o processo, né, de preparo do paciente, ele é relativamente longo. Do momento que nós recebemos essa pessoa pela primeira vez, onde ela manifesta a vontade, né, ou ele recebe uma indicação profissional da necessidade da cirurgia, esse processo ele não é menos do que 6 meses. Raramente ele é menos do que 6 meses. Né? Ele é de entre 6 a 18 meses até o momento da cirurgia. O cirurgião, e acredito que eu falo por mim e para vários colegas de profissão, tem essa dificuldade de identificar traços no paciente que possam ser que a gente chama de um red flag, né? Aquela bandeirinha ali que fala, opa, esse paciente aqui Sinal de alerta. Pode se beneficiar de uma avaliação. Qual é o melhor momento para essa pessoa ela fazer uma avaliação inicial com o psicólogo? Eu acredito, doutor Sandro, que quando ele é encaminhado no início do processo da cirurgia ortognática, quando ele começa esse processo que o senhor falou, que pode ser de 6 até 18 meses, acredito que quando ele já tem ali a noção de que ele vai participar desse tipo de cirurgia, que ele já pudesse passar por um contato com um psicólogo, né, para que haja possibilidade, haja tempo também dele passar por um processo de avaliação, se for necessário, um processo de intervenção. Eu acredito que no mínimo ele deve chegar com um nível de ansiedade, né, ou com uma expectativa que a gente precisa entender como é que ele está chegando ali naquele momento. Ele chega ali, a gente entende que ele pode estar motivado por tudo que ele, né, por toda a bagagem emocional que ele tem e o desejo de eu quero me sentir, né, que a gente já viu, comum como as outras pessoas e não caracterizado por aquela questão da face ou dos dentes, né? Então, como é que ele chega naquele momento? Além da motivação mais internamente, fatores internos, né? Internamente, como é que está o nível de ansiedade? Como é que está o emocional dele? Ele está preparado para todo aquele processo que não é apenas ir fazer a cirurgia, estou liberado. Tem um processo pré e um pós que vai exigir bastante dele, comprometimento, adesão, né? Então a gente acredita que o quanto antes ele puder já passar por um acompanhamento seria o ideal. Se for necessário intervenção psicológica, e aí ele continuaria no processo. Você falou um tópico muito interessante, que eu acredito que quem esteja nos ouvindo hoje pode ter essa mesma dúvida. Então, fica muito claro que o paciente ele vai, num primeiro momento, passar por uma avaliação. Né? Como você mesmo relatou, ele avalia e eventualmente pode ser necessário uma intervenção, daí a importância de ir cedo. Nós reconhecemos, nós entendemos assim que quando o paciente ele tem, né, que a gente chama da motivação interna, muitos pacientes eles chegam para a cirurgia e de fato eles estão motivados, eles estão, não sei se a palavra correta é ansioso, mas eles estão num nível de vibração muito positiva em relação à cirurgia. Esse é o paciente que normalmente nós temos um pós-operatório tranquilo. O paciente ele entende inclusive que ele vai passar por um período ali que é necessário até ele ter as suas funções restabelecidas, né, até que ele diminua o inchaço, enfim. Então a motivação interna, ele para nós é um guia. Sim. Desse paciente. Um diferencial. Paciente, né? Mas também ele pode estar sobreposto a alguma outra expectativa que a gente não reconhece. Né?
E o pós-operatório, por exemplo, é um período muito importante, uma vez que nós temos ali entre 1, 2, eventualmente 3 semanas que o paciente ele não vê os seus resultados. E o que eu quero abordar aqui com você agora é o impacto hoje que, por exemplo, as mídias sociais têm na expectativa do paciente. E eu não sei se é só na cirurgia ortognática ou se é em algum outro tipo de eu sei que você faz inclusive o acompanhamento de pacientes também, né, que fazem cirurgia bariátrica, que é uma outra área extremamente importante. E que você falasse um pouco disso, desse papel que a mídia tem nessa idealização que o paciente faz da cirurgia, do resultado da cirurgia. É complicado, entre aspas, né? Porque quanto mais visibilidade, quanto mais acesso a gente tem, é bom pra gente. A gente tem facilmente acesso né, na internet, no Instagram, a uma quantidade bem maior, né, de imagens, de informações. O que pode dificultar um pouquinho é, por esse excesso, o nível de exigência do paciente ficar muito elevado ou o que ele está vendo ali na internet não ser condizente com a realidade. Então eu acho que quando o que ele vê na internet ou o que ele pode ver na internet, em redes sociais, fugir um pouquinho ali do que é possível, isso pode trazer, né, poderia trazer um distanciamento ali do nível de satisfação dele. Não sei se eu consegui ser claro, sem dúvida. Mas qual é então a abordagem? Claro, de um modo genérico, que no caso o psicólogo você faz para trazer esse paciente um pouco mais para o contexto da realidade. É importante para você conhecer um pouco do lado técnico da cirurgia para você trabalhar em cima disso, ou isso não tem muita relevância? É extremamente importante conhecer um pouco do lado técnico da cirurgia, porque a gente vai utilizar isso junto ao paciente. A gente sabe que o cirurgião ortognático e sua equipe, né, vão mostrar para o paciente como o que esperar, como é que vai provavelmente seja o resultado, mas a gente, enquanto psicólogo, a gente precisa ter um conhecimento básico, porque a gente vai usar isso num esclarecimento, num acompanhamento psicológico com ele. A gente já faz um trabalho cotidianamente de esclarecimento que o que está no Instagram não necessariamente é a realidade, isso para qualquer, né, pessoa, qualquer demanda. O Instagram ele é bem... Instagram e redes sociais, né? Ele normalmente ele é um pouquinho a mais, é um plus do que o que é na realidade. Então a gente também traz isso para o paciente, de que na internet pode não ser ali o esperado, o desejado, mas eu tenho que ter algo mais palpável, algo mais técnico, algo que mostre para ele, olha, você vai passar por esse processo, você está em excelentes mãos, a equipe técnica é fantástica, né? E o procedimento, o processo é esse, e esses aqui são os resultados. É isso aqui que a gente tem que trabalhar como expectativa, né? Para que ele alinhe a expectativa dele com a expectativa do cirurgião e da equipe que vai fazer o processo com ele. Perfeito. E isso que você falou, muito importante. Deixar bem claro que a informação, eu falei disso outro dia num podcast solo, de modo algum eu sou um entusiasta da mídia social e eu sou um entusiasta da tecnologia da informação via internet para que a gente adquira conhecimento. Isso é fabuloso. Sim, no entanto, eu apenas coloco que essa informação ela tem que ter um filtro muito bom em termos qualitativos, porque quando se trata de uma cirurgia, você vai tomar uma decisão muito importante. Então essa informação, quanto melhor ela for, melhor orientada ela for, isso vai trazer um benefício maior. E aí, voltando aqui para os meus colegas, que eu tenho certeza que estão assistindo também, é importante isso que o Dr. Renato falou, ou seja, não só lá com a fonoaudiologia, que precisa desse contato, né, desse intercâmbio de informações do cirurgião, com o psicólogo também. Então é importante que quando a gente vai fazer uma cirurgia no paciente, nessas consultas prévias ou nesse contato prévio com o psicólogo, de pelo menos ilustrar, olha, esse é o tipo de cirurgia que nós vamos fazer com expectativa do resultado nesse sentido.
Porque isso vai dar mais informação ao psicólogo, ele pode trabalhar então a expectativa do paciente em cima disso. Né, Renato? Então, acho que isso vai ser de bastante valia. E na sua experiência com pós-operatório, como você observa assim, hoje, primeiro, em termos, claro, genéricos, mas qual o percentual de pacientes que você vislumbra que se beneficiam desse tipo de avaliação psicológica e daqueles que precisam de alguma intervenção? Qual o tempo médio que você acompanha esses pacientes até que ele... A gente sabe que é diferente, né, de uma terapia. A terapia ela demora às vezes anos, né? Mas um paciente que vai na cirurgia, ele não tem essa disponibilidade de tempo por vez, mas ele precisa de uma orientação mais curta. Isso. Então, assim, quanto tempo você observa, mais ou menos, que é necessário? Olha, doutor Sandro, a gente acredita que um contato inicial ele é necessário demais com o psicólogo. Se for necessário, né, intervenção, ou seja, a realização ali de um processo terapêutico antes da cirurgia, né, a gente está falando aí então de uma ansiedade mais elevada, uma ansiedade social, né, talvez alguns traços depressivos, algo que ele ainda não está tratando numa terapia, tá? Então, aquele momento ali do pré-cirúrgico, a gente identificou uma necessidade, como eu falei, o quanto antes. Então, 2 meses, 3 meses, 4 meses, para a gente acreditar que, bom, a gente conseguiu minimizar ali os efeitos da ansiedade nele. Ele apresentou uma melhora ali com 4, 5 meses em sintomas depressivos, né? O processo cognitivo dele já está um pouco melhor do que antes do processo. Então a gente entende que, primeiro, desde o momento inicial que ele foi indicado para um processo ortognático, beleza, 4 meses, 5 meses, 6 meses, o quanto antes. Depende muito de cada pessoa. Com 2, 3 meses, uma pessoa ela pode apresentar uma evolução que a gente diga, poxa, 99% de chance de adesão dele ser feita direitinho no processo dele e dar tudo certo. Outras pessoas, pela mesma demanda, mesma ansiedade, a gente pode dizer, olha, vamos avaliar mais um pouquinho, deixa eu bater um papo melhor com o Dr. Sandro para ver se ele vai agora mesmo ou se ele vai um pouco depois do processo dele. Então depende muito de pessoa para pessoa, tá? Mas acredito que uns 3, 4 meses para a gente poder, né, bater um papo e, bom, acho que dá para a gente seguir o caminho dele. Fantástico, essa informação é fantástica, que inclusive tem os pacientes, nós temos pacientes que felizmente estão seguindo o nosso canal e têm acesso à informação, e os colegas também, que pode nesse momento talvez não adotar esse tipo de estratégia, mas ela é benéfica para todo mundo, né? Benéfica para o cirurgião, benéfica para os pacientes, então achei muito interessante. Renato, vamos abordar agora um outro tema, né, que não é necessariamente cirurgia ortognática, mas que gera muita curiosidade. Nós sabemos então desse estigma histórico que tem melhorado muito. Isso melhorou muito, desde que os odontopediatras começaram a fazer os chamados condicionamentos nas crianças. Então a criança vai para o dentista logo cedo e o odontopediatra tem toda uma abordagem mais lúdica, só fazendo a intervenção depois, às vezes, de 2, 3 consultas. E isso tem criado uma nova geração que ela é menos refratária, né, ao ir ao dentista. Mas a gente sabe que ainda existe muita gente, né, que fala que quando fala, só vou ao dentista quando eu preciso. E esse é um problema, porque normalmente quando precisa tem que fazer alguma intervenção. Já está nas últimas, já precisa fazer alguma coisa. E também, né, até mesmo pelo acesso, que nem sempre está disponível. Mas como é que esse medo, como é que a psicologia aborda assim, o medo de ir ao dentista? Porque às vezes a pessoa nem foi e ela tem esse medo primitivo. Como é que isso se dá? A gente vai aprendendo, né, ao longo da vida e tendo alguns comportamentos
por aprendizagem, principalmente, né, inicialmente família, depois os círculos sociais e o medo, como você falou, né, já a pessoa nem foi ou nem, sei lá, fez tal coisa e já tem medo. A gente vai aprendendo, né, que a gente tem que ter precisa ter muito cuidado, então a gente deixa de fazer algumas coisas, e o dentista eu vejo como um aprendizado social, e que o que os odontopediatras vão fazendo eu acho fantástico, porque se a gente desde pequenininho fosse tendo as pequenas experiências, fosse sendo condicionado, né, e fosse aprendendo de que ir ao dentista é mais uma consulta, é mais um momento da nossa vida, muito provavelmente, né, a gente não seria, ou muitas pessoas não seriam adultas com tanto medo de ir ao dentista, que só iria no último caso, com dores, e quando já há necessidade de procedimentos um pouco mais complexos. E aí parece que reforça ainda mais, ou seja, deixa a pessoa com mais medo ainda. Então, se eu já tinha medo de ir ao dentista e eu fui, e eu precisei fazer um procedimento um pouco mais complexo, mais duradouro, que demorou mais tempo, exigiu mais da minha recuperação, se eu já tinha medo, parece que depois disso eu fico mais medo ainda. Então, eu acho que se a gente conseguisse ter pequenas experiências que não fossem traumáticas, como você falou, vai algumas vezes, depois faz um procedimento, entender que o procedimento de ir ao dentista ele é uma etapa da nossa vida que vai se repetir várias vezes, a gente sofreria menos, tá? Então, o medo ele existe, né? Mas a gente pode ir desmistificando. Para um adulto que não teve essa oportunidade de ir várias vezes, de ter um processo com bastante paciência para ele se educar enquanto a ir a um dentista, há estratégias comportamentais e cognitivas como com vários outros tipos de medo de elevador, medo de avião. A gente vai tentando dessensibilizar e diminuindo esse medo. E aí, né, técnicas de exposição gradual, né, você vai um pouquinho, quando você vê, você já teve um avanço maior do que se a gente dissesse, não, você tem que ir, você é homem, ou você já é adulto, você já não é mais criança, tem que ir. A pessoa pode até ir, mas ela vai continuar com medo, ela vai continuar sendo traumatizada. Então, exposições graduais, exposições menos traumáticas, tendem a encorajar e a diminuir esse medo na pessoa adulta já. Eu tenho alguns pacientes muito queridos e que eles normalmente existe um evento no passado, existia um evento do passado que ele sempre serve como um gatilho. E você vê pessoas adultas, como você mesmo disse, adultos que é incontrolável. Eu fico impressionado, assim, porque eu vejo que aquilo é um sofrimento tão intenso para a pessoa e queria deixar muito claro, né, para o profissional não entrar naquela de achar, você é adulto, você é um homem já crescido, não pode ter esse tipo de medo, porque isso é muito mais profundo do que a gente imagina, não é? Então, eu observo isso que ainda existe. Sim. E embora nós tenhamos a sensibilidade de destacar isso e de identificar em alguns pacientes, e eu procuro fazer essa abordagem de gradual, mas às vezes em odontologia você não tem essa oportunidade. O paciente ele chega lá, por exemplo, com um quadro de dor que ele precisa resolver naquele momento. Ele tem que resolver naquele momento. E é muito complicado, né, de você fazer essa exposição gradual. E parte desse nosso bate-papo aqui hoje é um resultado que eu vejo da necessidade cada vez mais desse perfil de paciente de receber um acompanhamento psicológico, porque vai ajudá-lo. E a gente sabe que existem os métodos farmacológicos, né? Então, tanto que hoje nós temos uma interação também muito maior com os colegas, os anestesiologistas, que podem prover ali algum grau de sedação, não anestesia geral, não se trata disso, mas o uso de sedativos para que quebre, né, do ponto de vista farmacológico, nessas situações, onde ele precisa fazer a intervenção, ele não teve tempo de trabalhar isso, né, de modo gradativo, com um acompanhamento psicológico,
mas que precisa fazer. E a pessoa não vai, né, nem imobilizar e nem ficar, enfim. Então a gente conta com isso hoje, que ajuda bastante. Mas esse lado, né, do tratamento, do acompanhamento gradativo, dessa exposição gradativa é o que tem de fato melhorado. E você, na sua experiência também, o acompanhamento, ele é efetivo para tirar, ou ele mais reduz essa ansiedade ou medo, ou é possível eliminar esse medo dos pacientes? Boa pergunta. A ansiedade, e aí que pode aumentar um pouquinho ou dificultar manejar esse medo, né? Então a ansiedade, ela é natural em todos nós. Ela, historicamente, ela foi responsável por nos manter vivos aqui, as gerações irem se firmando, porque fez a gente lutar, fugir, correr, né, nas situações de perigo. Então a ansiedade, ela é essencial. Ela hoje, ela nos move, ela faz com que a gente se mexa, com que a gente vá em busca de objetivos. Porém, quando ela passa de um nível que a gente consideraria de basal, um nível normal, entre aspas, aí ela já se tornaria prejudicial. A gente não consegue tirar a ansiedade, doutor Sandro. A gente tentaria, na verdade, né, modulá-la, fazer com que o paciente lide melhor com ela, diminuir o nível de ansiedade. E aí a gente tem classes de medicamentos com a psiquiatria para ajudar nesse momento, tá? Porque a terapia cognitivo-comportamental, ela é muito eficaz no manejo da ansiedade, mas a gente sabe que há muitos pacientes, em muitos momentos de sua vida, que vão precisar de uma ajuda farmacológica. Então a gente pede ajuda a um médico psiquiatra, ele entra também no circuito, no atendimento, aquela ansiedade dá uma reduzida, o paciente dá uma estabilizada, e a gente na terapia, né, que é o trabalhinho ali de formiguinha semanalmente, ou mais de uma vez por semana, com o paciente ali entender gatilhos, entender motivos, entender como ele reage, né, e por que ele reage daquele jeito, e como eventualmente lidar melhor com a sua ansiedade e com os seus medos. Então talvez a situação dele nunca deixe de ter medo ao dentista ou a algum procedimento médico. Porém, ele pode, tudo correndo bem, tudo dando certo, lidar melhor com esse momento. Isso. Que eu acho que é o que interessa. Sem dúvida. Ele para o senhor sem medo ou com medo, não tem muito. O que interessa é que ele consiga ir, eu vejo, né? Ele consiga ir de uma forma saudável, que o senhor consiga fazer todo o seu trabalho e ele receba o trabalho e as vidas seguem. No final do dia é uma questão de bem-estar para ele. Ele vai Perfeito. gerar um bem-estar. Perfeito. Exatamente, isso é muito importante e eu reforço, né? As pessoas, de um modo geral, eu também acredito que já melhorou muito, mas acabar com esse estigma, né, de ir ao psicólogo ou ir ao psiquiatra, né? Talvez, não sei, 20 anos atrás, 30 anos atrás, você sugeria a um paciente para procurar uma ajuda psicológica ou até mesmo psiquiátrica, era assim, uma coisa muito vista com muita reserva, vamos chamar assim. O que ele está achando que eu tenho? Exatamente. E não se trata absolutamente disso. Se trata de você melhorar essa qualidade, né, de vida no geral e melhorar a experiência dessas pessoas, e aí focando no aspecto profissional que precisa realizar aquele procedimento. Óbvio que se a partir daí a pessoa se sentir bem e enxergar o benefício, né, desse acompanhamento psicológico e eventualmente psiquiátrico, se for necessário, vai ser uma decisão dele, né? Mas nesse momento, como profissional, a gente tem que deixar isso muito claro, que não é estigma algum quando o dentista, né, falo para os meus colegas também, para os meus pacientes, não é o menor estigma se você sugerir um acompanhamento, porque ele é para melhorar a sua qualidade de vida e melhorar a sua experiência frente àquela situação que lhe traz muito desconforto. Há uns dias atrás, doutor Sandro, eu ouvi alguém comentando, um profissional da área, de que a gente não deveria chamar, especificar a saúde mental, tratar a saúde mental, porque a nossa mente faz parte do corpo, tudo é saúde. Então,
para mim fez muito sentido, porque a partir do momento que você não separa, ele vai para o psicólogo ou para o psiquiatra, para a saúde mental, não é para a saúde dele como Sem um dúvida. todo. Né? A saúde dele como um todo. E eu tenho visto das gerações agora que chegam para mim, para o consultório, de 30 para baixo, 30, 25, 20, 18, 15, uma aceitação muito maior de ir ao psicólogo, né? Às vezes ele chega e ele fala, olha, eu sou acompanhado por psiquiatra fulano e tal, ele me pediu para fazer acompanhamento psicológico, e ele veio assim, numa boa, diferentemente, né, do pessoal, como você falou, de 30 anos atrás, que chegaria ou um pouco mais relutante, ou até nem chegaria. Então, acho que nesses últimos anos, e a pandemia veio também para a psicologia, né, deu um passo para frente, porque as pessoas começaram a entender e aceitar que o cuidado da saúde mental, né, faz parte da sua saúde. Então, eu tenho visto um avanço e uma melhora nesse sentido também, doutor Sandro. Maravilha, Renato. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Excelente esse tema de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos disponibilizar aqui no nosso canal o contato do Instagram do Dr. Renato, para se vocês quiserem tirar alguma dúvida. E lembrem, vocês podem postar aqui no nosso canal comentários, tirar dúvida. A gente quer que isso seja um movimento constante, então fiquem à vontade. E eu gostaria, Renato, de pedir nesse momento você fazer uma consideração final, né, sobre essa sua área de atuação, para os nossos ouvintes aqui poder conhecer um pouco melhor. Maravilha. Primeiramente, agradecer o convite novamente, doutor Sandro. Foi um prazer poder falar um pouquinho da psicologia, né, do trabalho da psicologia, né, junto à cirurgia ortognática. Bom, como eu falei, eu sou psicólogo clínico, né, faço os atendimentos hoje na Clínica Metacognitiva, aqui em Natal. Estamos com alguns estudos nessa área de pré-cirurgia médica, pré-cirurgia ortognática, pré- e pós-cirurgia. Então, quem quiser contribuir ou quem quiser saber um pouquinho mais, né, participar, ou saber um pouquinho mais tanto da psicologia quanto desse momento que a gente falou aqui um pouquinho hoje, estou à disposição, estou aberto. Meu canal vai ser disponibilizado, né, no Instagram, minha conta, para que vocês entrem em contato, e estou à disposição, como sempre. Maravilha. Pessoal, então, obrigado, ficamos por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e assinar o sininho de notificação. Ficamos por aqui então e até o nosso próximo podcast Face a Face.